As águas calmas do Rio Negro eram o cenário do Réveillon mais tradicional da cidade. Um contraste com a festa de Ano Novo que acontecia no quilômetro 8 da BR-174. Parentes de detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, tiveram permissão para passar as noites de Natal e Ano Novo na unidade. Eu não dormi. Praticamente eu não dormi. Ali não é ali para um ser humano estar naquele local. Eles não têm um banheiro adequado, é só um cano que a cela toda fica com aquele mau cheiro. Depois da festa, o massacre. No modo de falar das cadeias, aqui no estado do Amazonas, as rebeliões são chamadas de lombra. Então, presos gritam, a cadeia lombrou. Então, é um momento como se fosse um grito de fogo mesmo. As pessoas buscam se defender, as pessoas buscam se armar, porque é uma situação completamente inesperada, né? Tudo pode acontecer. Era o maior massacre em um presídio brasileiro desde o Carandiru, 25 anos atrás, quando 111 detentos foram mortos pela polícia. A rebelião começou na tarde do dia 1º e durou mais de 17 horas. 60 presos foram massacrados, 56 do Compage e outros 4 da unidade de Puraquequara. Os carros do ML não comportavam todos os corpos, então tinha muitos corpos ainda na porta, sabe? Corpo esquartejado, sem cabeça, sabe? Carbonizado. Tinham 2 corpos como se tivessem abraçado, parecia aquela cena de Pompeia, sabe aqueles corpos de Pompeia, carbonizado, e uma caixa cheia de braço, perna, sabe, cabeça, um negócio assim, bem dantesco mesmo. Quem foi morto nos primeiros minutos. Por isso que eu achei melhor não autorizar nenhuma ação de força no Compage, porque aí eu teria, além dos que já estavam mortos, alguns outros que o Estado eventualmente poderia ter que neutralizar por conta de uma ação armada. Eu entrei em desespero. Não esperava por isso, né? Até porque eu tinha acabado de sair de lá, né? Tinha acabado de sair de lá. E estava tudo normal. É como se nada fosse acontecer, estava normal. Nunca tinha visto nada igual. Você vê uma pessoa que você conhece, que você já viu, que você já falou, sem cabeça, ver a cabeça de uma pessoa que você conhece, isso é muito forte, muito forte. O massacre teria sido comandado por integrantes da organização criminosa Família do Norte, contra membros do 1º Comando da Capital, o PCC. Essa disputa que existe entre CV/FDN e PCC é uma disputa que já vem de algum tempo, né? Aí se você me perguntar, e por que agora eles resolveram se matar? Eles já vêm se matando há muito tempo, né? Os nossos índices de homicídios aqui têm em torno de 70% ligado a execuções decorrentes do narcotráfico. Eu quero somente recordar que a Pastoral Carcerária já tinha feito vários relatórios, visitas com relatórios da situação carcerária na Amazonas. Triste ainda é você ir nessa reunião de postos familiares e você ainda receber as cartas que eles têm escrito, tanto pedindo socorro, pedindo ajuda, até uma carta que eu trouxe lá, entregue para mim pela Pastoral Carcerária, que 17 presos têm pedido socorro, avisando o que ia acontecer. E a carta, a cópia foi entregue às autoridades e todos os 17 que assinaram a carta morreram no massacre. Quer dizer, algo premeditado. A chacina não foi consequência da rebelião, ela foi causa da rebelião, objetivo da rebelião. Essa foi a conclusão das autoridades policiais lá, que estavam sempre reunidas, que eu escutei. Porque, normalmente, quando é uma rebelião mesmo, os presos exigem alguma coisa anterior, quer dizer, está tendo tortura, a agilização de processo, a gente quer que saia o diretor, a gente quer que alguma coisa relacionada a um fato anterior. Não existia nada, a rebelião não tinha nenhuma reivindicação. No Compage, o regime semiaberto é gerenciado diretamente pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Já o fechado foi terceirizado e desde 2014 está sob responsabilidade da Humanizare. A terceirização ela vem com um discurso muito forte para justificar uma coisa. É mais fácil demitir os trabalhadores, caso eles sejam acusados de corrupção. A terceirização ela possui um dinamismo maior para captar recursos, então ela aceleraria a construção de novos presídios e ela também viria para acabar com a entrada de produtos ilícitos, como celulares, como drogas, e também para aprimorar a questão da segurança. Mas ativistas do sistema penitenciário, já desde 2007, denunciavam que a terceirização não comportava a sua missão. Eu acho o seguinte, que essas parcerias público-privadas é boa para o Estado, não é boa para o preso. Tá? Porque se fosse boa para o preso, tinha algum resultado, mas normalmente na administração pública brasileira a gente não tem feito muita coisa boa para a sociedade, fez uma coisa boa para a própria administração. As unidades prisionais do Amazonas estão entre as mais superlotadas do país. O Compad tem capacidade para receber 454 presos em regime fechado, mas no dia da rebelião esse número era quase 3 vezes maior, 1.224. Uma cela feita para 8 com 30. Com 30, gente dormindo debaixo de uma cama de cimento. Dormindo debaixo de uma cama de cimento. No cimento, debaixo de uma cama de cimento. Por mais que eles tenham cometido crimes perversos, bárbaros, né? Mas no Brasil nós não temos a pena de morte, não é? Então, se eles cometeram esses crimes, e cometeram, mas então que o Estado garantisse que eles cumprissem as suas penas. Depois do massacre, quase 300 presos de várias unidades prisionais do Amazonas foram transferidos para a cadeia pública de Manaus. Mais 4 dos presos foram mortos aqui. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi uma das primeiras penitenciárias aqui da cidade de Manaus. Ela chegou a receber presos por mais de 100 anos e só foi desativada em outubro do ano passado. Sem condições de infraestrutura, o prédio ia ser reformado para abrigar um centro cultural. Mas hoje a única exposição que a gente vê mesmo por aqui é a da deficiência do sistema prisional. Se não tiver uma reforma aqui, não pode ter seres humanos ali. Não tem condição. Nenhuma. Cheio de entulho, sabe? Sujo, goteira, tudo molhado, sabe? É um chiqueiro mesmo. Vamos avaliar um lugar que já havia sido desativado por não ter condições de manter ninguém preso, detido, né? E que de repente essas pessoas são transferidas para aquele lugar. Agora venhamos e que realmente dentro do nosso estado não havia outro lugar. Ou era a Vidal Pessoa, ou então os deixaria ali e coisas piores iriam acontecer. Pior do que até mesmo o dia da rebelião. Muitas mães de presos que foram transferidos do Compad para a cadeia pública aguardavam notícias. Quando eu soube assim, quando eu vi assim pela televisão, porque eu não moro aqui, eu moro muito longe daqui. Eu moro em Presidente Figueiredo, né? Então, assim, quando eu vi pela televisão, aí eu me assustei. Eu digo, meu Deus, eu tenho que viajar para Manaus rapidamente para ver a situação. Segundo o Ministério Público Federal, mais da metade dos presos do Amazonas ainda aguarda julgamento. Ele veio aqui Teve preso, caiu na prisão porque foi pro negócio de vender droga, tráfico de droga. Mas ele é réu primário, pela primeira vez que ele caiu aqui dentro. Dizem que a gente prende muito e mal. Na verdade, a polícia ela não tem opção. Cometeu o crime, ela tem que prender. Eu tenho insistido que o sistema penitenciário brasileiro, todo o funcionamento do sistema de justiça criminal é absolutamente disfuncional, né? E você tem principalmente 2 problemas. Você tem um problema grave na entrada e um problema grave na saída. O sistema penitenciário brasileiro funciona como um funil, que tem uma boca enorme e uma saída muito estreita. No Brasil, 622 mil pessoas vivem em unidades prisionais.
mas a capacidade das penitenciárias federais e dos estados é de 370 mil vagas. O país tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Apenas 5 dias depois da rebelião de Manaus, mais um massacre. Desta vez, na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, a maior de Roraima. Foram 33 mortos, a pior chacina do sistema prisional do estado. Não houve confronto de facções na penitenciária. O que houve foi uma barbaridade cometida entre um único grupo e entre eles próprios. Não sabemos se é uma questão de liderança de poder ali dentro, se é o que houve. Foram mortos, nenhum que foi morto foi identificado como pertencente a alguma organização criminosa. O massacre ocorreu em 3 alas do presídio. A unidade tem capacidade para 750 presos. No dia, abrigava quase o dobro, 1.456 pessoas. Eles comentam que isso deve ser resposta do que aconteceu em Manaus também, só que não. A maioria está revoltada realmente com o Estado. É com o Estado, com a calamidade que está o nosso Brasil no sistema penitenciário. 8 dias depois, mais um capítulo sangrento na crise do sistema prisional do país. O motim na penitenciária de Alcaçuz, região metropolitana de Natal, deixou 26 mortos. A rebelião teria sido motivada por uma briga nos pavilhões 4 e 5. Entre os envolvidos, membros do PCC e do Sindicato do Crime. O namorado desta mulher está preso em Alcaçuz. Ele não era ligado a uma facção, mas entrou para a organização criminosa do Rio Grande do Norte depois da prisão. Que foi uma verdadeira guerra, com direito a arma de fogo, pedra, faca. Foram semanas sem tomar banho, sem se alimentar direito e sem dormir direito. Que as pessoas não podiam dormir, sempre estavam alerta que a qualquer momento podia ter outro ataque. Até colocarem os contêineres, a guerra não tinha acabado. E esses massacres, na verdade, revelam a grave situação caótica do sistema penitenciário no Brasil. Quando a gente fala situação caótica, a gente está se referindo ao quadro generalizado de superlotação, condições desumanas, que resultam também em falta de saúde, falta de acesso à justiça, porque não tem advogados nem defensoria pública que consiga atender a necessidade das pessoas que estão sob custódia e muitas denúncias de tortura e maus tratos. Os 3 estados receberam apoio da Força Nacional para enfrentar a crise nas penitenciárias e fazer varreduras nas unidades prisionais. Em visita ao Compage, em Manaus, o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o governo liberaria 3 bilhões de reais para a construção de novas penitenciárias, compra de equipamentos e capacitação de agentes. É importante também tirar das penitenciárias, tirar dos CDPs, aqueles presos que não precisam estar em penitenciárias, não precisam estar com a liberdade cerceada. Os presos que cometeram crimes mais leves, os presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Obviamente, se cometeram um crime, devem ter uma pena, devem ter uma sanção, mas uma sanção proporcional. É uma sanção de restrição de direitos, prestação de serviços à comunidade, para que nós possamos deixar penitenciária para os crimes graves. As motivações para os massacres e rebeliões ocorridos em janeiro ainda estão sendo investigadas. Para especialistas, podem estar associadas à disputa pela rota do tráfico no norte e nordeste do país. Aqui no estado do Amazonas é conhecido como uma das maiores rotas, né, de contrabando de cocaína, narcotráfico, cocaína. O PCC possui interesse em se expandir pelo Brasil. Esse é um processo que está ocorrendo em outros estados brasileiros, como o Nordeste brasileiro também. E a Família do Norte ela surge para fazer um contraponto à pretensão expansionista do PCC. O Rio Grande do Norte ele está mais próximo do outro lado do oceano. Nós temos aí os países europeus que são consumidores de drogas. Então,
estar aqui no Rio Grande do Norte é estratégico para fazer essa distribuição. Então existe sim uma rota de tráfico de drogas aqui e que não é mapeada. Além disso, nós temos uma porção de rios que que banham o interior da capital. E esses rios não são mapeados, não são policiados, de tal forma que a gente vai construindo pequenas comunidades ribeirinhas que não se sustentam, são favelas, são aglomerados subnormais, que não se sustentam de pesca, de nada, porque os rios nem têm condições mais de fazer isso. Então eles se sustentam de alguma outra forma. Isso aí é importante para o tráfico de drogas. No próximo bloco, vamos discutir a atuação das facções criminosas nos presídios e mostrar que o colapso do sistema penitenciário vai além das regiões Norte e Nordeste. O que você quer? O que você quer? Você quer que eu te diga o quê? Que eu estou impressionado? Organização, disciplina, conduta, companhia. A primeira facção criminosa do Brasil foi criada no Rio de Janeiro em 1979, na prisão Cândido Mendes, na Ilha Grande. Inspirada nas ações dos presos políticos, a Falange Vermelha viria a se tornar o Comando Vermelho. O nome mais conhecido da facção é o de Fernandinho Beiramar. Esses grupos começaram, né, com propósitos muito nobres. Né? O que eles percebiam? Que os presos políticos se organizavam para sobreviver dentro dos muros da cadeia. Né? Porque viver dentro dos muros não é tarefa fácil. O Comando Vermelho inspirou uma série de outras facções, como os Amigos dos Amigos, a ADA no Rio de Janeiro, e o primeiro comando da capital, o PCC em São Paulo. Elas começam a se organizar no sistema prisional por uma ausência do Estado. Evidentemente que nós estamos falando hoje de uma crise do sistema prisional, que é uma crise de 200 anos. Né? Por exemplo, há 200 anos que o Estado brasileiro não oferece material de higiene para os presos. E esse material de higiene tem que aparecer. PCC e Comando Vermelho tinham até pouco tempo um acordo para evitar confrontos, mas a briga pela fronteira do Brasil com o Paraguai e pelo tráfico de drogas que entra por ali colocou as duas facções em rota de colisão. Se formos estudar a fundo, né, o rompimento, né, dessa aproximação do Comando Vermelho com o PCC, vai se chegar lá no Paraguai, vai se falar lá de uma guerra que foi estabelecida com muitos mortos, né, na disputa, né, desse mercado das armas. Né? Esse mercado das armas é um ponto importante dentro disso que nós estamos falando. Essas chamadas organizações criminosas, elas se estabelecem no mercado ilícito através de um poderio bélico, né, armado. Mas no sentido da organização interna, evidentemente que há também uma disputa, porque se você filia presos, né, a esses grupos e cobra desses presos, né, quando eles saem do sistema prisional, né, a manutenção de um vínculo, evidentemente que o espaço interno de organização desses presos no presídio também é um espaço de disputa. Este homem, que não pode se identificar por questões de segurança, pertencia ao Comando Vermelho e explica por que a fronteira é tão importante para a facção. Como é que a droga entra no Rio, como é que ela sai para outras comunidades, como é que é feito. Então os caras estão brigando para saber como é que é feito isso tudo. O Comando Vermelho, ele já é uma facção forte em questão de armamento e droga, porque é ele que está na fronteira. Não é o ADA, não é o Terceira, é ele que faz a distribuição de droga para todas as comunidades do Rio. Os crimes relacionados às drogas são os que mais encarceram pessoas hoje no Brasil. O número de presos por tráfico de drogas cresceu mais de 300% nos últimos 20 anos. Hoje, quase metade das mulheres detentas e 24% dos homens foram presos por este crime. O ex-traficante passou mais de um ano preso justamente por tráfico de drogas. Réu primário, ele hoje espera o julgamento em liberdade. A condição na cadeia é o seguinte, manda quem tem dinheiro, correto? E obedece quem tem juízo.
Se você tem uma condiçãozinha financeira melhor na rua, na parte do tráfico, ou qualquer que for que você está fazendo, lá dentro você, não é que você fica mais tranquilo, mas você tem certas regalias. A questão até da comida, você come uma comida diferente, uma comida de rua, que é chamada uma comida de rua. Você usa o entorpecente, usa suas drogas numa boa. Você encontra mais droga lá dentro do que na rua. O cara recebe, porque é um dinheiro alto que eles ganham. Manda uma pessoa ir na rua, na favela, comprar. Eles recebem por aquilo ali e entregam na mão do preso. Ele conta também como chegam os aparelhos de telefone celular. Um bico, que nem é chamado dentro da comunidade, da cadeia. Um bico é o telefone. Ou 762, que é o telefone. É em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Em vez de a família trazer, a família não rodar, nem o pessoal fala, o próprio agente traz, da CEAP traz. Eu não tenho dúvida que a nossa instituição é uma das menos corruptas. Não vou dizer que não tenha, então, não vou fazer esse discurso hipócrita, que não tenha, porque nós temos casos de colegas. Eu saio hoje de plantão, hoje é quinta, né? Volto segunda. Então segunda eu estou lá novamente com aquela massa, me observando e um falando para o outro, ó, funcionário. E se você quebrar essa relação de autoridade por ceder a uma corrupção daquele universo, você não vai ter autoridade para dominar aquele território. A população carcerária do estado do Rio de Janeiro é formada por quase 36 mil detentos, para pouco mais de 29 mil vagas. O marido de Cristiane está preso por tráfico de drogas e roubo e cumprirá mais 4 anos de pena. Em dias de visita, ela sai de casa às 2 horas da manhã para pegar as senhas que começam a ser distribuídas ainda na madrugada. E aí você costuma levar comida também? Levo. A comida que a gente come lá no dia a dia e a dele também que vai para a cela, que eles chamam de sucata. Ele está na penitenciária Alfredo Tranjan, conhecida como Bangu 2. Com capacidade para 913 presos, a unidade tem hoje 3.019. Horrível, comida, não tem como comer, tem dia que vem estragada, a comida vem azeda, eles estão fora. Quem tem, compra lanche lá, quem não tem, difícil, né? Come assim mesmo também. E água, não tem água. É 2 vezes lá o dia que cai água, entendeu? Para 2 litros só que ele enche. Garrafa, uma bebe e uma banho, o dia todo. O que ele mais reclama de lá? Reclama mais agora é a água. O complexo penitenciário do Jericinó, aqui no Rio de Janeiro, é o maior da América Latina. Hoje, esta área aqui estaria cheia, porque é dia de visita. Mas uma greve dos agentes penitenciários suspendeu a visitação e pegou algumas pessoas de surpresa. Vim da Mangueira, arrumei dinheiro emprestado para poder comprar as coisas do meu filho. Estou voltando com a comida, levantei 5 horas da manhã, fiz a comida e vim. Vim de Macaé, cheguei aqui e fui surpreendida, né? A comida vai estragar, meu pai, ele é hipertenso, tem diabetes, pressão alta, e agora como vai ficar? A pergunta que não quer calar, né? No mesmo dia em que estivemos em Bangu, a greve dos quase 5.000 agentes penitenciários do estado do Rio de Janeiro foi encerrada. Mais de 60% dos detentos são pretos ou pardos e mais de 70% deles têm menos de 35 anos de idade. 75% dos presos têm até o ensino fundamental completo. A nossa legislação na área de drogas é hipócrita, porque a legislação diz o seguinte, que o juiz pode considerar circunstâncias pessoais e sociais para decidir quem é traficante e quem é usuário. E o que acontece por esse país afora? Um menino negro, pobre, que mora na favela, mesmo com pequena quantidade de droga, vai ser considerado traficante. Se o menino é branco ou menina, branco, mora na zona sul do Rio de Janeiro, mora nos Jardins, em São Paulo, mora em alguma área privilegiada das grandes cidades. Mesmo com uma quantidade grande de drogas, jamais vai ser rotulado de traficante.
vai ser considerado um usuário. Afinal de contas, olha aí o perfil dele. Apenas entre 5% e 8% do total de homicídios no país é investigado e responsabilizado. Então tem um problema no foco das políticas de segurança pública e quem as polícias, por exemplo, estão investigando e prendendo para que sejam julgadas. O marido desta mulher também estava preso, acusado de estupro de incapaz. Ele conseguiu a liberdade provisória depois da nossa entrevista. A família vive em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. Foram 10 meses de visitas semanais à penitenciária. Ele lá dentro, ele falava muito da questão do alimento, né? E assim, às vezes todo mundo fala assim, porque come nas nossas custas, o governo paga sim. Mas eu, como esposa, que trabalho, pago impostos e tudo mais, eu também estou pagando o que ele come lá dentro. Não é nada de graça, sem contar que a comida vai estragada. Apesar de réu primário, o marido dela teve a prisão preventiva decretada. Ele faz parte de uma outra estatística importante, o de presos provisórios, que respondem hoje por 40% da população carcerária. Várias pesquisas já demonstraram que a maior parte desses presos provisórios, quando chegam a julgamento, eles não recebem uma pena de prisão. Eles recebem uma pena diferente da pena de prisão. Ou eles são absolvidos, ou eles recebem, por exemplo, uma prestação de serviço comunitário, uma alternativa à pena de prisão. Existem muitos presos provisórios que estão aguardando julgamento, às vezes 1 ano, 2 anos. Né? E isso demora, é angustiante, porque às vezes você consegue provar a inocência, mas o cara já foi condenado, porque ele, mesmo não saindo a sentença, ele já estava lá, privado da sua liberdade, privado dos seus direitos, sofrendo aquelas privações que nós sabemos que existe, porque o nosso sistema carcerário ele não tem estrutura nenhuma para a quantidade de presos que nós temos. Não é porque ele está preso que ele tem que ser privado das condições mínimas para sobreviver. Por trás desses muros são quase 7 mil presos, 62% deles prisão provisória. Isso significa que muitos já poderiam estar no regime semiaberto. Outros já poderiam até atravessar esses muros do Complexo do Curado e alcançar, pelo menos, a Avenida da Liberdade. Para quem está atrás das grades, a celeridade dos processos é fundamental. Mas a sensação é que o judiciário está estático, tal como a estátua de Têmis, a deusa da justiça. As rebeliões ocorridas em janeiro no Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte mobilizaram os juízes, que agora trabalham no mutirão carcerário aqui em Pernambuco. Nós temos a expectativa de, nos próximos 60 dias, julgarmos cerca de 1.300 processos que já estão prontos, maduros para julgamento, envolvendo réus presos. Nesse contexto, nós temos 17 juízes envolvidos, 9 na capital e 8 no interior. Além do mutirão, o Estado implementou em 2015 a obrigatoriedade das audiências de custódia, que determina que toda pessoa presa seja ouvida por um juiz num prazo de 24 horas. No Fórum de Recife, os detidos têm a oportunidade de se explicar para a juíza. A audiência é rápida, dura no máximo uns 20 minutos. O que foi que lhe trouxe até aqui? Por que o senhor está aqui na nossa frente? Abílio foi detido por apresentar identidade e receitas falsas para comprar remédio controlado. A farmacêutica chamou a polícia e ele passou a noite na carceragem. Como cúmplice do suposto criminoso estava Salomão, um vizinho, que apenas deu carona para Abílio ir até a farmácia. Também foi detido e teve que se explicar. Aí ele me pediu uma carona, aí ele pediu para eu levar ele lá na farmácia, lá em Casa Forte. Eu fui e levei ele lá. Aí chegou lá, descobri que a receita que foi comprar não era legítima. Aí me mandaram junto, eu vim junto. Ambos obtiveram a liberdade provisória até que um julgamento os absolva ou os condene. Não vão superlotar ainda mais as cadeias de Pernambuco. Enquanto o índice de reincidência gira em torno de 70% a 80% para quem sai do sistema prisional, esse mesmo índice para quem é liberado pela audiência de custódia não chega nem a 6%, 7%.
Então, não é encarcerando que se resolve o problema de combate à criminalidade. A audiência de custódia tem o fim de trazer maior segurança à população, manter preso aqueles que devem ser mantidos presos. Até porque os que não devem ser mantidos presos, né, e que estão presos, eles só estão aglomerando o sistema carcerário e gerando sérias situações que também incomodam a população. Aglomerados no sistema carcerário, num estado com 10 mil vagas em presídios, há mais de 30 mil detentos. O mundo todo percebeu que não é encarcerando, que não é trazendo um encarceramento massivo e um punitivismo exacerbado que você consegue controlar nem diminuir a criminalidade e a violência. O mundo todo está nesse sentido. O Brasil caminha em sentido contrário. Somos o país que mais aprisiona nesses últimos 15 anos no mundo, sem que a gente tenha absolutamente nenhum êxito na diminuição da criminalidade e da violência. Logo após esta entrevista, inconformado com os rumos que o Ministério da Justiça vem dando para a situação prisional no país, Marcelo Zugietti pediu demissão junto com outros 6 juristas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um órgão consultivo do governo federal. O Estado, no vácuo de sua presença e do seu trabalho, da sua missão, deixou nascer um Estado paralelo, um Estado do mal dentro das prisões, com lideranças, alguns estados com facções. A esposa de um dos detentos sabe essa realidade de cor. Todos os presídios, todo mundo sabe que é tudo super lotado. Não tem nenhum nem dois que não seja, né? São todos super lotados. Porque eu acho que a justiça é muito errada, muito lenta. Muito lenta. É muito lenta. Defensoria Pública ajuda em alguma coisa? Muito lenta. Até que ajuda um bocado. Porque a gente que não tem dinheiro para pagar um advogado particular, aí tem que correr para a Defensoria Pública, né? Nós só tínhamos 5 defensores públicos atuando em unidades prisionais aqui no estado. Atualmente já somos 27. Ainda é pouco, nós precisaríamos de no mínimo 60 defensores. Lá embaixo está o Complexo Prisional do Curado, inaugurado em 1979, originalmente com 366 vagas. Hoje, a capacidade é de 1.800 lugares, mas há mais de 6.400 presos lá dentro. É a pior superlotação do Brasil. Nesse ano de 2017, em que rebeliões explodiram em vários pontos do país, os moradores ficam apreensivos de que algo pior ocorra aqui na região do Alto Bela Vista. Seria muito bom que o presídio saísse, né? Não a gente ter que sair, porque a gente não fica mais à vontade em casa, nem no quintal, nem nada, por causa que qualquer tiro, hoje em dia, se tiver um tiro, eu me abaixo dentro de casa. Me escondo logo, fico logo em pânico. Silvane fala com propriedade. Em um princípio de rebelião, em setembro de 2015, uma bala de fuzil, vinda do presídio, atingiu seu irmão, que estava a uma distância de 900 metros. Eu estava aqui escovando os dentes, eu tiro lá, rolando, né? Só que como eu disse ao senhor que nunca ninguém esperava que batesse aqui, aí ele continuou escovando os dentes. Aí quando ele escovou, que ele estava olhando, bateu assim nele aqui, no nariz, aí saiu aqui, varou aqui atrás. Foi muito sangue, muita agonia. Aí foi socorrido. Ele estava aqui escovando os dentes, nesse mesmo lugar. E com a força que ele fez, ele quebrou esse pedaço, né? Caiu aqui, aí puxou, ele caiu aqui, estendido. Foi de fuzil, foi dos policiais. E tá no processo, né? Tá na justiça e a gente não tem resposta nenhuma. Em janeiro de 2016, outra rebelião. O muro do presídio foi dinamitado. Mais de 100 presos fugiram. O bairro Jardim Planalto, onde as casas estão a 9 passos do complexo, viveu tudo isso de perto. Foi um transtorno para a população e foi uma coisa lamentável, tá certo? E foi um terror. Exatamente aqui, o presídio ele fica em torno de 5 bairros. E os 5 bairros aqui, eles não saberiam o que estava acontecendo, porque a explosão foi bastante terrível. Após a explosão, um novo muro foi construído. Novas cercas estão sendo levantadas para conter os arremessos de drogas, facões e celulares para dentro do presídio. Sempre é pelo muro. E acho que às vezes por dentro, né, na portaria também, acho que facilitam, né, para entrar alguma coisa, porque não é possível que seja só pelo muro, né? Inclusive nós temos alguns funcionários que foram presos, que estão presos no próprio sistema prisional, porque ter facilitado ou ter entrado nesse esquema de corrupção. No Curado, como em outros presídios do país, o Estado não manda lá dentro. Nos pavilhões,
As ordens são dadas pelo chaveiro, uma liderança com poderes quase ilimitados. Chaveiro geralmente é quem? Quem tem dinheiro. Quem tem o dinheiro no sistema é o preso, aquele preso que tem dinheiro, ele começa a fazer o quê? Uso de cantina, prostituição, extorsão e outros presos. E aí começa a criar as milícias, fortalecendo as facções. Tudo isso seria evitado se a gente tivesse efetivo suficiente. Ele passa a ser o dono da cantina, existe aluguéis segundo a família dos presos, para assistir televisão é pago, né? Para tomar água mineral é pago, para ter uma alimentação de qualidade é pago. Eu acredito, um chaveiro inteligente, ou menos pouco inteligente, no mínimo, por semana, ele consegue faturar R$5.000. R$5.000. Lucrativo para os líderes, superlotado para todos. Um sistema prisional caótico não é exclusividade de Pernambuco. É um inferno aqui na Terra. Nós sabemos o que o homem passa, não é? Às vezes assim, mas ele procurou, não é ele que procurou. É o momento que nós vivemos, é o sistema que nós vivemos. No próximo bloco, vamos mostrar o primeiro complexo penitenciário construído por uma parceria público-privada em Minas Gerais e a reestruturação do sistema penitenciário no Espírito Santo. Esse é o Brasil que nós vivemos. Nós ficamos presas, eu fiquei presa 9 meses por causa de uma lata sustais. E se eu te falar que o juiz pôs mulheres para fora com tráfico. Dona Eliane vive em Minas Gerais. O estado ocupa o segundo lugar no número de presos no país. São mais de 57 mil. Fica atrás apenas do estado de São Paulo, que possui pouco mais de 200 mil detentos. Em Minas Gerais, há 36 mil vagas em presídios. No estado, quase 11 mil presos cumprem pena em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Dona Eliane é uma delas, apesar de ainda não ter sido julgada. Ela foi presa acusada de receptação de produtos roubados. O rapaz disse, não, estou vendendo isso aqui tudo. Nós olhamos assim, tava arroz, tinha feijão, tinha queijo, tinha um bocado de coisa. Nós olhamos, viu que era coisas boas para dentro de casa. Aí nós falamos assim, aí quanto você quer? Aí ele tinha trabalhado e o rapaz disse, me dá 120, né, em tudo. Nós compramos, assim que nós comprou, veio um policial. O rapaz saiu correndo e o policial segurou nós dois. Ela ficou 10 dias presa. O marido já completa 2 meses na cadeia. Como eu já tinha uma reincidências antigas, e eu paguei minhas cadeias tudo, não devia nada, o juiz foi estar cortando as tornozeleiras de mim. O crime cometido anteriormente, furto, com pena máxima de 4 anos de reclusão. Eu fiquei presa 9 meses e eu paguei tudo. O que a senhora tinha furtado? Uma lata de sustais para minha neta. Não sei, eu vi gente lá ficar presa por causa de miojo. Tinha uma menina lá que o apelido dela era miojo. Por causa de 2 miojos. Eu costumo dizer que o direito penal é como uma morfina. Só deve ser usado para as dores extremas, gravíssimas. Se eu consigo resolver um problema com uma aspirina, com outro remédio brando, para que eu vou buscar um remédio extremo? A própria legislação brasileira já prevê uma série de medidas alternativas à prisão, à privação de liberdade. No entanto, o judiciário não implementa isso o suficiente, né? É um processo de encarceramento em massa, onde você não tem um olhar do poder jurídico para
se possa fazer uma separação daqueles que, infelizmente, não têm condição de ficar num ambiente social, porque podem trazer algum perigo, daqueles que são a grande maioria, né, e que praticaram algum crime, mas que não necessariamente tem que ficar isolado da sociedade. E essa tornozeleira agora fica aqui na minha perna. Eu não posso ir trabalhar. Minha irmã arrumou um serviço para mim poder tomar conta de 2 crianças. Eu tive lá, eu não pude ficar por causa da tornozeleira. Eu estou passando necessidade. Eu não tenho um gás em casa. Eu não tenho mantimento. Eu vivo pedindo a alguém ali uma comida, pedindo um pão. Tá difícil. Em Minas Gerais fica o único complexo penitenciário construído por uma parceria público-privada no país, a PPP Ribeirão das Neves. Em uma parceria público-privada, o Estado cede o terreno e uma empresa, no caso de Ribeirão das Neves, um consórcio, a GPA, constrói o presídio. Existem no mundo cerca de 200 presídios assim, metade deles nos Estados Unidos. E nós não podemos confundir a PPP, parceria público-privada, com a cogestão. A cogestão é aquilo que existe lá em Manaus. A PPP, o sistema prisional da PPP é todo ele, vamos dizer assim, toda a parte de segurança e toda a parte de decisões, toda a parte de comando é do Estado. Então a PPP pertence, o comando de uma PPP pertence ao Estado. A administração interna, que é feita através da empresa privada. O gerenciamento de comando de uma PPP é estatal, ele não é particular, então não é terceirização. Foram investidos 280 milhões de reais em 3 unidades, segundo a GPA. O consórcio poderá operar o presídio por 27 anos, podendo ser prorrogado para 35. No complexo, não há líderes de facções criminosas, nem presos que cometeram crimes contra a família, como o estupro. O complexo penitenciário de Ribeirão das Neves é o primeiro construído numa parceria público-privada. Com capacidade para receber 2.016 presos, são hoje 3 unidades, 2 do regime fechado e uma do regime semiaberto. Todos os portões são automáticos, né? Eles vão abrindo à medida que vai passando. Aqui a gente está subindo para a sala de controle, onde eles controlam a abertura, fechamento de todas as celas e monitoram tudo que acontece dentro do presídio. São quantas câmeras? São mais de 600 câmeras por unidade. 600 por unidade. Na PPP, 450 presos trabalham nas várias atividades oferecidas por empresas parceiras, como a confecção de tubos de PVC. A cada 3 dias trabalhados, o preso diminui 1 de sua pena. São pagos a ele 3/4 de um salário mínimo. A maior parte fica com a família. Este detento, que por questões de segurança não pode ser identificado, foi condenado por tráfico de drogas. Eu passei por outras 6 unidades. Essa unidade aqui foi a primeira que eu tive a oportunidade de estar trabalhando. Em 2015 eu tive a oportunidade de começar uma faculdade e está sendo muito gratificante para mim, está sendo muito importante, de muita valia para minha recuperação. Um preso como o nosso entrevistado custa ao governo de Minas Gerais cerca de R$ 3.700 por mês. Metade desse dinheiro vai para custear os gastos com o preso e a outra metade vai amortizar a dívida do Estado com o consórcio que construiu a PPP. E são esses valores uma das críticas feitas a esse modelo. A questão do custo, é aquilo que eu te falei, está englobada a construção e englobada a questão da operação com preso. Então, assim, entendo que, lógico, para a sociedade já vai ver que, né, que pode ser um investimento alto, mas é o que eu realmente falei, o Estado, ele está pagando a construção ao longo do tempo. Funciona muito bem, mas é caro. Agora, o que é bom custa caro. Então, essa avaliação é que nós estamos fazendo com o decurso do tempo, e isso é que vai nos deixar
mais claro em termos de observação para que sejam tomadas as providências de fazermos novas unidades e adotarmos efetivamente o sistema no Estado ou não. A outra crítica seria a exigência por parte do consórcio do preenchimento de pelo menos 90% das vagas. Tem estabelecido por contrato um preenchimento mínimo? Não. Quando se entrega o que é do Estado, função do Estado, que é a segurança pública, que é a administração, uma parceria privada. Olha, uma empresa privada vive de quê? De lucro. E como é que uma empresa privada vai lucrar num sistema penitenciário? Com presos. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar casos de tortura dentro do complexo. Galberti foi um dos citados na denúncia. Chegou ao conhecimento de vocês, da diretoria do presídio, algum tipo de denúncia em relação a maus tratos a presos? Não. O que eu recebi de queixa de familiares, mais familiares do que da própria pastoral carcerária ou do Ministério Público, é a respeito de maus tratos em visitas, maus tratos a familiares durante visitas. Então, isso eu já determinei uma apuração rigorosa. Agora, em relação à tortura, não. Isso aí não tem, não existe. Já já mandei a inteligência verificar, porque eu reputo isso ainda mais grave. Nós sabemos também que para ser aquilo que a gente deseja que seja e que vise somente a ressocialização e a recuperação do detento, as unidades PPP hoje no nosso estado precisam melhorar bastante e cumprir a proposta para que ela foi construída, certo? É uma ressocialização diferenciada. Lá os presos têm de trabalhar, estudar, né? E a gente sabe que, infelizmente, os presos hoje não estão fazendo. São poucos os presos que têm trabalho e escola. Meu nome é Alexandre Alves Ferreira, tenho 34 anos. Meu nome é Leonardo Carvalho Coelho, tenho 38 anos. Acordo aproximadamente de 4h20 a 4h40, levanto, tem uns que têm as rotinas de tomar os seus banhos para vir para o serviço. Troca de roupa, pega o ônibus até o terminal do Campo Grande, depois pega 8 ônibus. Chegamos aqui aproximadamente 6 horas, 6h20 e viemos para o batente trabalhar. O que você faz aqui na obra? Eu, servente. Dou a massa ao pedreiro, dou água, pego água para ele tomar, limpo o chão. Que função você desempenha aqui na obra? De servente, pedreiro e pedreira. Pegar 7 e larga 5. Quando nós saímos lá de dentro, nós esquecemos que eles estão presos, graças a Deus. É nesta obra, na capital do Espírito Santo, que Leonardo e Alexandro encontraram a oportunidade para mudar de vida. Quando nós saímos da porta para fora, temos uma oportunidade diferente de estar novamente com a sociedade, de conviver novamente com a sociedade. Quando eu sair, eu já vou estar acostumado a trabalhar, né? E mudar de vida, que é o que mais importa, né? A realidade vivida por eles hoje é bem diferente de anos atrás. Nós tínhamos um sistema prisional no Espírito Santo totalmente destruído. Você tinha 13 unidades prisionais totalmente quebradas, sem condições de funcionamento, com presos em delegacias. Então havia um improviso funcionando dentro do sistema prisional do Espírito Santo. É muito comum no Brasil o improviso na área prisional. Por quê? Porque você constrói a unidade, daqui a pouco começam os puxadinhos, como eles chamam. E o que aconteceu no Espírito Santo? Tinha uma superlotação real, as prisões destruídas, então se buscou naquele momento uma solução que parecia ser adequada, que era o uso temporário dos contêineres. Obviamente que a superlotação desses contêineres terminou criando o problema que a gente teve aqui. O Espírito Santo, que atualmente enfrenta uma crise na segurança pública com um movimento de familiares de militares que impede a saída de policiais dos batalhões capixabas, reestruturou a política prisional na última década. Em 2016, nenhuma morte foi registrada nos presídios capixabas. Há 2 anos, não são notificadas rebeliões. Foram investidos 500 milhões de reais na construção de novos presídios. Um deles é este, fica no complexo de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória. O prédio é todo automatizado. Mais de 60 câmeras vigiam todos os espaços.
Para entrar, é preciso passar pelo raio-x e pelo detector de metal. Atualmente, o Espírito Santo possui 35 presídios. Em 34, a gestão é do Estado. Em apenas um, a Penitenciária Regional de São Mateus, no norte capixaba, a cogestão, com uma empresa responsável pelo abastecimento da unidade. A população carcerária no estado cresce de 5% a 10% ao ano. Hoje, o Espírito Santo tem pouco mais de 20 mil detentos, para menos de 14 mil vagas nos presídios. Cada preso custa ao Estado R$ 1.750 por mês, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça. Nós passamos por tudo isso que esses estados estão passando no passado. Um grande investimento foi feito. Não só um investimento estrutural, mas também pessoal e equipamentos. Nós mudamos aqui as nossas políticas no sentido de que esse trabalho, o trabalho junto à massa carcerária, fosse evoluído, de maneira a chegar onde chegamos hoje. Sistema prisional não existe modelo, não existe diferença, porque o sistema prisional é lugar de punição, é lugar de condenação, é lugar de tortura. Ninguém quer ficar em nenhum presídio. Então, às vezes, tem uma fachada que demonstra ser melhor, mas as condições internas, que para nós é o mais importante que avaliamos sempre. É na conversa direto com os presos, para ver como é que está a realidade de espaço, ventilação, alimentação, saúde, assistência jurídica, trabalho, e o Espírito Santo também fica muito a desejar em todos esses itens. É um sistema que roda dentro de um pátio prisional novo, um pátio prisional que foi construído dentro do conceito do que tem de mais moderno em sistema prisional no país, mas é um sistema prisional que merece e deve receber investimentos contínuos. Nós não podemos nos dar por satisfeitos com a situação atual, considerando que a gente ainda tem um número ainda de excesso de presos. Uma alternativa adotada pelo Estado para desafogar o sistema foi a implantação das audiências de custódia. O senhor oportunamente será ouvido, será interrogado no fórum e terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Em 1 ano e meio já foram realizadas quase 10 mil audiências de custódia no Espírito Santo. 46,27% delas resultaram em liberdade. Atualmente, 2.500 presos trabalham no Espírito Santo. O trabalho é um dos pilares da ressocialização aqui no Espírito Santo. O outro é a educação. Ao todo, são 3.500 internos estudando dentro de salas de aula montadas dentro das unidades prisionais. Neste hospital público, os internos estão reformando a unidade. Esse benefício aqui nos traz a questão da ressocialização, né, e a questão da gente ajudar a família em casa, né, e a oportunidade também quando a gente é um preso de boa conduta, né, as pessoas reconhecem isso. A cada 3 dias trabalhados, um é reduzido da pena a ser cumprida. Os internos que trabalham em empresas conveniadas à Secretaria de Justiça recebem um salário mínimo, além de alimentação, transporte e uniforme. A gente passou diversas coisas já, né? E podemos trazer isso para o nosso dia a dia de renovação, de saber que a gente está recomeçando de novo, porque nem tudo está perdido. Para quem já cumpriu a pena, o Estado oferece assistência por meio de um escritório social. Eu ganhei meu livramento condicional no mês de junho de 2016, né? E aí, devido à situação, né, que eu me encontrava, e eu resolvi, né, procurar o serviço social através de um defensor público que me indicou. Aí, quando eu procurei eles, né, se prontificaram em me ajudar, né? E o escritório social me encaminhou, né, para uma vaga de emprego, onde eu me encontro trabalhando hoje, né? Desde que começou a funcionar em abril do ano passado, o escritório social já realizou 1.159 atendimentos. Assim que chega aqui, o egresso do sistema prisional capixaba tem um plano de acompanhamento montado pela equipe formada por psicólogos e assistentes sociais. Entre as principais demandas estão a retirada de novos documentos, habitação, qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho. Antes desses 5 anos e meio na prisão, também teve muito tempo no mundo das drogas, né? E foram, desde os 14 anos, hoje eu tô com 27, então foram 13 anos parado no tempo, só fazendo mal para mim mesmo e para minha família, né? E agora ver minha mãe feliz, tem uma namorada que tá feliz também, e vendo
mudando, isso é muito bom. Uma nova vida em liberdade. É o que o Alexandro e o Leonardo mais querem. Espero que eu deixe uma boa impressão aqui. Eu ganhando meu alvará, eu vou poder continuar trabalhando aqui, me dar essa oportunidade. Porque eu quero viver outra vida e dar felicidade para minhas filhas, que minhas filhas já estão sofrendo demais, já com minha família também, né? O melhor benefício que existe para a empresa é ressocializar esse cidadão. O simples fato de você saber que ele está trabalhando, que ele está ganhando o dinheiro dele, que ele tem a possibilidade de voltar ao mercado e não cometer mais novos crimes, isso é o melhor benefício que existe. A sociedade só tem a ganhar com a ressocialização, porque nós teremos, depois de um tempo, essas pessoas no seio da sociedade convivendo com, sendo seu vizinho, convivendo com você no supermercado, na sua escola. Cada dia é um novo dia diferente para nós, com mudanças, né? Esse ano nós comemoramos aqui em São Paulo uma triste realidade dos 25 anos do massacre do Carandiru. E se você olhar o sistema prisional de lá para cá, todo ano há massacre em vários presídios do Brasil. Somente chama a atenção quando a mídia tem acesso e a quantidade é maior. A prisão é o lugar mais caro de transformar os seres humanos em seres piores. Na prisão vigora outras regras, outros códigos. Quanto mais tempo o indivíduo passa preso, menos ele está adaptado à vida livre. Pô, o cara roubou, o cara foi traficante. De repente o cara quer mudar, vamos arrumar um trabalho pro cara, vamos ajudar ele a se levantar. Então o cara não se vê apoiado por ninguém. O lado mais fácil que ele vai encontrar vai ser o tráfico, vai ser o roubo novamente. Parece que as pessoas não querem justiça, mas elas querem vingança e elas querem que pessoas que eventualmente tenham cometido algum crime, que elas não sejam responsabilizadas e ressocializadas, mas que elas sofram com tudo isso que o sistema penitenciário faz elas sofrerem. A minha própria capacidade de ver o ser humano está atingida. Porque aquela monstruosidade é uma monstruosidade cometida por um ser humano. Se o ser humano tem aquela semente dentro dele, todos nós temos. Quer dizer, todos nós temos capacidade disso, será?